paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje um novo livro, o livro do profeta Naum. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Naum é o nome do livro e é o nome do profeta que escreve este livro. Ele significa consolo ou conforto. E ele é natural de uma cidade chamada Elcos. A cidade de Elcos, ela não foi, sem nenhuma sombra de dúvidas, identificada ainda. Nós não temos certeza da sua localização. Alguns acham que ela fica em Al-Qosh, ou seja, 50 quilômetros ao norte de Mossul, lá em cima no norte na Ásia. Também acham alguns que fica no norte da Galileia. Esta é a opinião do escritor Jerônimo. Também é possível que seja Cafarnaum, ou seja, vilarejo de Naum. Isto é segundo a tradição. Mas a grande probabilidade é que ela fique não lá no norte, mas no sul, na área de Judá, ou seja, numa cidade que hoje se chama Beit Jebrim, em Judá. Então são 4 as possibilidades. Quando este livro foi escrito? Muito provavelmente ele foi escrito no século 7 antes de Cristo. Com certeza ele foi escrito antes de 612 antes de Cristo. Por quê? Porque Nínive, a capital da Síria, cai em 612. E não há nada no texto que fale sobre a queda que já havia acontecido. Muito pelo contrário, a queda irá acontecer. Portanto, ela é anterior a 612. Também alguns dizem que antes de 627, porque depois, 627, nós temos a morte de Assurbanipal. Significa dizer que quando Assurbanipal morre, a Assíria entra em decadência. A referência aqui dentro do texto é da queda de Tebas. Tebas, também Karnak ou Luxor, são cidades egípcias. Luxor cai diante da Assíria, em 663 e Judá sofre assédio da Síria entre 687 a 672. Portanto, tem que ser depois disso, porque a Síria sofre ataques de uma coligação militar, ou seja, ela vai ser destruída pela conjugação de soldados babilônios e medos. Qual é a mensagem deste livro? A mensagem deste livro são basicamente 5. Primeiro, ele está falando do caráter de Deus. O caráter de Deus e deste Deus que estabelece um relacionamento com o mundo. Também fala de um zelo de Yahvé. O zelo de Yahvé, esse cuidado que Deus tem é em relação à sua posição como Deus e como juiz. Então nós estamos vendo aqui, primeiro, que Deus se relaciona com todos os homens, não só com os judeus, mas com todos os homens. Esse relacionamento ele vai depender do caráter de cada um destes povos. Segundo lugar, o zelo de Deus que está refletindo
como Deus sendo o juiz de todo mundo. E isso nos leva à terceira característica de dizer que ele é um Deus justo. Deus não faz as coisas pela sua vontade inexplicável, pela sua, maneira de ver. Não. Deus julga o mundo, Deus coloca na balança a atitude de cada um destes povos e ele vai julgar de acordo com a justiça. Não é igual à justiça dos homens que, por preferência pessoal, dá maior liberdade para um, não entende o outro. Não, é a justiça, ou seja, Deus é um juiz, mas ele é um juiz justo. E por isso o povo pode confiar em Deus, ele pode deixar Deus reger todas as coisas, porque ele será justo na medida das ações dos povos. E aqui nós vamos ver o seguinte: num primeiro momento, Deus julga o seu povo e ele levanta a Síria, ele escolhe a Síria como instrumento de punição do seu povo, como juiz. Agora, o que acontece é que a Assíria, que era um instrumento de punição, ela estava sendo usada por Deus para punir o seu povo, ela se excede naquilo que ela está fazendo. Então, ela não dá devida glória ao Senhor no sentido de que o poder foi dado por Deus e não era da Assíria propriamente dita, mas ela age como se ela não tivesse que dar satisfação para ninguém. Ele traz uma mensagem, e essa mensagem não é uma mensagem de censura para o povo, porque o povo estava sendo assolado, o povo estava sendo punido. Ele não traz essa palavra de censura para o povo de Deus. A palavra de juízo já tinha sido dada por Miqueias. Miqueias é que traz essa palavra de juízo. Deus não está considerando aqui o pecado do povo e punindo o povo ou julgando o povo. Não, muito pelo contrário. O livro de Naum é uma mensagem para o povo de Deus, mas não uma mensagem de julgamento, é uma mensagem de encorajamento. O povo estava sendo oprimido, estava sendo assolado, estava sendo punido além do que devia. E, portanto, agora vem uma mensagem. Não se preocupe. Não se preocupe, porque aquele que foi escolhido como chicote agora vai receber o julgamento e a punição porque ele se excedeu. Cuidado, meu amado. Veja só, nós podemos confiar em Deus. Porque se nós somos julgados em justa medida daquilo que nós agimos, daquilo que nós fazemos, também aquele que aplica a punição, no caso aqui a Síria, vai ser julgado pelo excesso que cometeu. Não existe poder maior do que o poder de Deus. E a Síria tinha achado que era ela que detinha em sua mão o poder, quando não era. Então, veja muito bem, cuidado com os excessos no fazer as coisas de Deus. O livro está dividido em 7 partes principais. O título, um salmo a Deus e a menção, a descrição da ira de Deus, até o julgamento de Deus no capítulo 1. Então, o título, Salmo a Deus, do verso 2 ao 8, a ira de Deus, a descrição da ira de Deus, do verso 9 ao 11, e o julgamento de Deus, fechando o capítulo 1. Iniciando o capítulo 2,
finalzinho do julgamento de Deus, e depois a batalha que vai do verso 3 ao verso 10 do capítulo 2, a Assíria representada como um leão derrotado, que vai até o verso 13, e aí o capítulo 3, o fechamento de tudo, a lamentação de Nínive. Então, vamos lá. O título fala sobre um oráculo. O que é um oráculo? Oráculo é uma profecia que é dada não para o povo de Deus, para os israelitas. É sempre uma profecia que está sendo dada para povos fora da nação de Deus. A tradução da palavra oráculo é peso ou sentença. Daí o oráculo de reprimenda para a Assíria. O tema aqui é a cidade de Nínive. Mas, na verdade, quando ele fala da cidade de Nínive, ele está falando da Assíria, porque a Nínive era a capital, na época de Senaqueribe, ela era a capital. Mas, quando ela é destruída pelos babilônios em 612, pode significar, então, aqui que todos os povos estão sendo julgados na medida em que se opõem à obra de Deus e ao próprio Deus. Nós já vimos que o profeta é da cidade de Eucós e a localização ela dependendo do autor que nós estejamos lendo, estejamos estudando, ela pode estar colocada na Síria, lá em cima, no norte, na Galileia ou então na Judéia. Estas eram as possibilidades. Alguns acham que o mais correto é que esta cidade fique colocada na Judéia. A partir do verso 2 até o verso 8, existe um salmo para Deus. Então, do verso 2 ao verso 8, o profeta fala assim: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam, mas com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Então vamos ver aqui o que nós temos de importante em cada uma destas partes principais. Em primeiro lugar, ele fala sobre o caráter de Deus. Deus, segundo o profeta, é zeloso, justo e longânime. Zeloso porque em sua santidade não existe outro que se assemelhe a ele. Ele é o único, ele é santo. Justo, porque ele não deixa a injustiça prevalecer. Não é uma ira incontrolável, uma ira de quem não tem controle. Não. Ele toma vingança contra a injustiça. Baseado em quê?
aquele caráter santo que nós acabamos de ver. Ele vai responder equitativamente, segundo o comportamento daquele que está sendo julgado. Então, de acordo com a ação, virá a reação, o julgamento de Deus. Se ela é boa ou se ela é má. Será então uma vingança, uma punição ou será um benefício? E também não interessa contra quem. Deus é justo e não é justo só para os outros. Ele é justo também para o seu povo. Ele é justo, então, tanto para o pagão quanto para o israelita. Longânime quer dizer que ele é paciencioso. Ele tem paciência. A paciência, entretanto, não é interminável. O pecado não é pouca coisa diante de Deus. Por quê? Porque ele é um Deus santo. E por isso ele responderá na medida da ação e contra o pecado. Ele fala sobre o poder de Deus. O poder de Deus vai ser refletido aqui no Salmo, como nós vimos, na ordem que foi criada. Ele fala de turbilhão, ele fala de tempestade, ele fala que levanta nuvens com os pés. Né? Ele pode fazer secar o mar, murchar produção. Como Deus é criador de tudo, ele criou absolutamente tudo, ele também é capaz de reverter a criação. A destruição também pode vir em razão do pecado. E se o amado já leu o Apocalipse, já entendeu do que nós estamos falando aqui e do que o profeta Naum está falando aqui. Ele fala de secar, murchar produção, por isso que ele fala de Bazã. Bazã ficava na Transjordânia, depois do Jordão. Então, entre o mar e o rio Jordão ficava Israel e Judá. Depois do rio Jordão ficava o que nós chamamos de Transjordânia, na região de Bazã. Se o amado lembra, quando o povo de Deus saiu cativo do Egito, uma das primeiras regiões conquistadas pelas tribos do povo de Deus foi uma região chamada Bazã. Carmelo fica do outro lado, fica perto do mar. A cidade de Carmelo ficava ao norte de Israel. Ele também fala do Líbano. Então, Bazã, Carmelo e Líbano eram as localidades mais produtivas. Então, aqui nós vamos ver que Deus pode transformar uma coisa ressequida em uma coisa produtiva? Sim, pode. Mas ele também pode fazer o contrário. Ele pode deixar de dar a sua bênção para a produção nas regiões mais produtivas possíveis. A ira de Deus vem em furor, ardor, cólera e fogo. Ou seja, ele pode transformar tudo que era bom, bonito e em paz em caos, em guerra, em destruição. A pergunta que se faz aqui é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a própria pergunta responde. É uma pergunta que você não precisa responder. Quem pode se colocar contra esse Deus? Ninguém. Ele está falando do poder de Deus. Então, quem é que se levanta contra Deus? Quem é que pode parar Deus naquilo que ele está fazendo? Ninguém pode. Finalmente, ele fala sobre a percepção do caráter de Deus. O poder de Deus pode se manifestar na ira contra os corruptos, pecadores, rebeldes, mas ele também pode se manifestar na misericórdia para aqueles que de coração puro o buscam. Deus é um Deus de paciência, é um Deus de graça.
Sua benevolência, sua bondade fica direcionada aos que buscam quando estão em angústia, os que buscam quando estão oprimidos, aqueles que buscam e confiam verdadeiramente em Deus. Mas em contrapartida, haverá trevas e haverá inundação, destruição para os inimigos. Então veja aqui, o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Amém, amados? Bons estudos.